a medicina que tentou inflar os pacientes e jurava que funcionava. No início do século XX, quando a medicina ainda estava naquela fase experimental, tipo, vamos ver no que dá e torcer para ninguém morrer hoje, surgiu uma das ideias mais brilhantes, ou mais burras, já registradas na história da saúde pública: tratar praticamente todas as doenças com ar comprimido. Sim, ar. Só ar. Não era um ar especial, santo, mágico, ou vindo das montanhas sagradas do Tibete. Era o mesmo ar que você respira aí, só que socado na pessoa com a força de um demônio asmático. A lógica era simples. Se o corpo humano precisa de ar para viver, então encher o paciente de ar só pode deixá-lo ainda mais saudável. Tão genial quanto tentar consertar um celular batendo ele na parede, ou tratar ressaca bebendo gasolina. Esses médicos, verdadeiros visionários da catástrofe, acreditavam que com ar comprimido poderiam curar gripe, dor de cabeça, reumatismo e até problemas emocionais. Tristeza, toma ar, raiva, falta de dinheiro, 2 litros de ar direto no braço e fica tudo resolvido. É impressionante como o passado nos ensina 2 coisas. A humanidade evoluiu e ainda assim continua cheia de ideias mirabolantes. Os pacientes eram colocados em salas chamadas de câmaras pneumáticas, que nada mais eram do que latões gigantes cheios de tubos, ruídos estranhos e médicos girando válvulas com cara de quem estava prestes a lançar um foguete. O tratamento consistia em encher o ambiente de ar comprimido até que a pessoa começasse a sentir algo, qualquer coisa. Se ela relatasse pressão na cabeça, ótimo. Se sentisse tontura, perfeito. Se a orelha estalasse, maravilhoso. Era o sinal de que o procedimento estava funcionando. A pessoa podia sair atordoada, sem equilíbrio, ouvindo um zumbido eterno. Mas os médicos sorriam, anotavam tudo e diziam: progresso. A melhor parte é que muitos pacientes juravam sentir melhora. Claro, depois de trancar alguém numa lata pressurizada por 1 hora, qualquer coisa que não envolva morrer já parece uma vitória. O mais curioso é que existia convicção. Aqueles médicos falavam com uma segurança tão grande que, se vivessem hoje, seriam facilmente confundidos com coaches motivacionais. Você só está doente porque ainda não tomou ar suficiente. O que nos leva ao próximo problema. Eles realmente achavam que isso podia curar absolutamente tudo. Segundo os defensores dessa técnica revolucionária, o ar comprimido era tão poderoso que poderia curar anemia. Sim, anemia. Aquela falta de ferro no sangue, simplesmente empurrando mais ar para dentro da pessoa. Seu sangue está fraco, vamos inflar ele igual balão de festa infantil. Outros diziam que curava tuberculose, porque obviamente a melhor coisa para um pulmão já destruído era colocar ele sob pressão extrema. Alguns médicos também afirmavam que o ar tratava ansiedade, já que o paciente não tinha tempo para se preocupar com nada, enquanto tentava desesperadamente não desmaiar. Tinha especialista dizendo que melhorava até o humor, o que é estranho, porque quem sai rindo de uma câmara pneumática provavelmente também riria se levasse um choque de 220 volts. Tudo isso foi registrado como ciência séria, publicada, defendida e aplicada. A humanidade realmente confiou nisso, o que prova que o ser humano é corajoso, criativo e às vezes incrivelmente louco. Mas calma, porque fica ainda pior. Com o tempo, começaram a surgir relatos de pessoas que não estavam ficando, digamos, muito bem após o tratamento. Algumas saíam com dores de ouvido permanentes, outras com visão turva e algumas simplesmente desmaiavam no meio da sessão. Normal, diziam os médicos. É só o corpo se adaptando à terapia. Só que teve paciente que não adaptou coisa nenhuma. Alguns apresentaram caso de embolia, de sangramento nasal, de pressão, que subiu como foguete, e até casos de gente ouvindo zumbidos crônicos para o resto da vida. Como sempre, a culpa nunca era do método, era do paciente. Ele era fraco, não tomou ar direito, não seguiu a dieta. É fascinante como certas práticas sempre funcionam, até a pessoa morrer. A comunidade médica começou a perceber que talvez, só talvez, encher alguém de ar como se fosse um pneu não fosse exatamente seguro. Mas ao invés de parar, muitos profissionais insistiram, porque é mais fácil culpar o paciente do que admitir que a ideia era idiota desde o começo. Com as evidências de que o ar comprimido não curava nada e ainda podia matar, finalmente as autoridades começaram a exigir testes mais rigorosos. Resultado, descobriram que não só o método era ineficaz, como os médicos estavam praticamente brincando de roleta russa
com compressão atmosférica. A técnica foi descontinuada, muitas câmaras desmontadas, e tudo virou um daqueles capítulos vergonhosos que ninguém gosta de citar. Claro, alguns entusiastas tentaram defender até o fim, mas eu tratei meu primo, e ele ficou ótimo. É sempre assim. A pessoa sobrevive por pura sorte e vira prova científica. Hoje, essa história serve como um lembrete importante. Confiança demais em gente com diploma pode ser perigosa, porque o problema nunca foi falta de conhecimento, foi excesso de criatividade. Imagine esse tratamento na era da internet. Teríamos influencers vendendo ar comprimido premium 100% terapêutico, livres de gente entrando em câmaras com frases motivacionais tipo inspira saúde, expira toxinas, vídeos no TikTok ensinando a usar o ar. Para emagrecer, perdi 10 kg só respirando. E claro, teríamos os conspiradores dizendo que o governo esconde a verdade sobre o ar curativo. Porque é sempre assim, quanto mais absurda a ideia, maior a fanbase. O mais assustador não é o passado, é perceber que, se essa técnica surgisse hoje, certamente teria milhões de seguidores. O mundo realmente não mudou tanto assim, só ficou mais rápido para espalhar loucuras. E assim, meus amigos, encerramos a história da medicina que decidiu tratar doenças com um jeito diferente, com ar comprimido. Uma época em que profissionais ousados olharam para um compressor e pensaram: isso vai curar a gente. O que aprendemos com isso? Primeiro, que o passado é um parque de diversões do absurdo. Segundo, que sempre haverá alguém disposto a tentar algo estúpido com muita convicção. E terceiro, que humor ácido combina perfeitamente com história real. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal Sorrindo no Escuro e comente de onde você está nos assistindo, porque aqui a gente respira mistério, mas sem ar comprimido.